Este podcast foi inspirado em uma sugestão feita pelo meu grande amigo Domingo Gentil, realizada nos comentários do nosso primeiro podcast, no qual falamos sobre a importância do direito tributário. Antes de falar sobre a diferença entre os principais impostos, precisamos compreender o Estado Democrático de Direito. De acordo com o artigo 1º da nossa Constituição Federal, o Brasil é uma república federativa, ou seja, o Brasil ele é formado pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Os fundamentos estão nos incisos desse mesmo artigo: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então vejamos, o artigo 1º ele fala em república federativa, ou seja, nós temos a União, os estados e os municípios. E cada ente federativo ele tem competência autorizada pela Constituição Federal para instituir alguns impostos. Então essa é a primeira diferença. Alguns impostos vão pertencer à União, outros aos estados e outros aos municípios. Então, de uma maneira bem sucinta, para não ultrapassarmos os 10 minutos limites deste podcast, falarei sobre os principais impostos. Dentre os impostos da União, o mais conhecido é o imposto de renda. Este tributo ele é cobrado das pessoas físicas e jurídicas que recebem dinheiro, ou seja, que oferem renda. Não só quem recebe salário, mas também quem recebe aluguéis, herança ou ganha na loteria. Todos eles devem pagar imposto de renda. Um ponto interessante sobre este imposto é que ele deve respeitar o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, paga mais quem ganha mais e paga menos quem ganha menos. Existem até aquelas pessoas que são isentas e não precisam pagar imposto de renda. Outros impostos da União, nos quais podemos destacar, é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Temos também o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativa a títulos ou valores mobiliários. Temos também o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ou seja, quem for proprietário de uma fazenda, de uma chácara que esteja localizada fora da zona urbana, deve pagar o ITR, dentre vários outros impostos que são de competência da União. São os chamados tributos federais. Agora, quando falamos dos tributos estaduais, o mais importante deles, sem sombra de dúvida, é o ICMS. E esse imposto é interessante porque todos nós pagamos ele todos os dias, mesmo sem saber. Por isso que ele é conhecido como o imposto por dentro, ele está embutido no valor do produto. O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Então funciona assim: quando pagamos uma balinha, uma televisão, um liquidificador, uma passagem de ônibus, quando utilizamos luz elétrica e até mesmo o nosso telefone, nós estamos pagando ICMS. Importante destacar que esse imposto precisa seguir o princípio da seletividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o imposto não será igual em todos os produtos. Então, quando comprarmos um produto essencial, como por exemplo os produtos da cesta básica, arroz, feijão, eles terão alíquotas menores. Em alguns estados eles são até isentos. Agora, quando compramos produtos supérfluos, como cigarro, por exemplo, bebidas alcoólicas, esses produtos eles terão uma alíquota bem maior. Isso respeita o princípio da seletividade, que é muito importante, ou seja, é feita uma seleção dos produtos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Não seria justo pagar o mesmo imposto que incide sobre o cigarro em um pacote de arroz, tendo em vista que o cigarro faz muito mal para a saúde e já o arroz é o principal alimento do nosso dia a dia. Há quem diga que a cachaça é muito importante para a nossa sobrevivência, né? Porém, o que se analisa aqui é a essencialidade, né? O que é mais importante, o que vai nos alimentar, o que é melhor para a saúde, e por isso que alguns produtos
são considerados essenciais e outros supérfluos. Outro imposto estadual bastante conhecido é o IPVA. O IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores, ou seja, quem for dono de um carro, de uma moto, de um caminhão, ele vai pagar IPVA. E por fim destaco o IPTU e o ISS, são impostos municipais. O ISS ele incide sobre serviços, ou seja, todo profissional, seja ele liberal ou autônomo, eles vão pagar o ISS. Empresas também, quando oferecem serviços, devem pagar ISS. O IPTU é o Imposto Incidente sobre a Propriedade Territorial Urbana, ou seja, é o tributo pago por pessoas que têm casas, apartamentos, lojas, até mesmo terrenos sem edificações. O proprietário desses terrenos deve pagar o IPTU. Aqui o interessante é que quanto maior for a área, maior será o valor devido. Então muitos devem pensar, poxa, tudo que eu compro, até um serviço que eu contrato, tem que pagar imposto, até o dinheiro que eu ganho tem que pagar imposto. Mas é muito importante, assim como nós vimos no nosso primeiro podcast, a importância da arrecadação desses recursos para o funcionamento de toda a sociedade. E os impostos não servem somente para arrecadar, existem duas funções principais dos impostos, é o que chamamos de função fiscal e função extrafiscal. Impostos com função fiscal, necessariamente o objetivo principal é a arrecadação. Já os impostos extrafiscais têm sempre algo mais, alguma interferência na economia. A arrecadação ela não é o objetivo principal. É importante destacar que todos os impostos eles têm características de extrafiscalidade e de fiscalidade. O que temos que analisar é qual vai prevalecer em cada um deles. Podemos dar de exemplo uma extrafiscalidade do IPTU, que através dele as prefeituras dos municípios, claro, vão arrecadar, mas também elas vão conseguir organizar e melhorar a distribuição de todos na cidade. Bom, e temos uma série de outros impostos, porém não vou destacar todos aqui em razão do nosso tempo, para a gente não ultrapassar o nosso limite de 10 minutos, mas acredito que a partir disso deu para entender mais ou menos a diferença entre os impostos, A mais importante é que nós somos uma república federativa, somos compostos por estados, por municípios e pela União, e cada um desses entes eles são responsáveis pela instituição de determinado imposto, que vão incidir sobre diversos produtos ou serviços, ou até mesmo sobre a renda, como nós vimos.